quero sair um pouquinho do Oscar e ir para um case desse ano, que eu pelo menos achei um case, que foi o BAFTA, né? Eu vi muita gente, dois grupos, ou elogiava o BAFTA, que foi no meu caso ali na lista de indicados, eu gostei muito dessa seleção que eles fizeram de filmes completamente fora da curva, tinha filme de terror, comédia, 4 atrizes negras indicadas, etc. E teve gente que, de certa forma, desdenhou o BAFTA porque, assim, ele não era um termômetro pro Oscar. Para ti, qual é o papel de uma premiação anterior ao Oscar? Ela precisa ter personalidade? Ela deve prever o Oscar ou não? Como é que tu enxerga essas premiações anteriores? Porque, para mim, eu fico feliz que o BAFTA tenha tido essa virada. Porque eu acho um marasmo, às vezes, quando todas as premiações premiam as mesmas coisas. Parece que está todo mundo tentando antecipar o Oscar. Tu tem essa mesma sensação? Tenho. E vou te falar assim, ó, tem uma discussão muito grande. Eu faço parte da Film Independent, que organiza o Spirit e o Spirit Awards. E tem uma discussão muito grande dentro da Film Independent para tentar desvincular o Spirit Awards de uma premiação pré-Oscar, que aconteceria no sábado sempre. Aí esse ano mudaram para quinta-feira, para ficar aquela premiação de que, se você puder dar suporte para atriz X ou para ator X, essa pessoa vai ganhar o Spirit Awards e depois no outro dia ganha o Oscar também. Aí já vai colocar na foto o Spirit do lado do Oscar. Eu acho que a premiação ela precisa ter identidade, assim, ó, precisa tentar se desvincular do Oscar no máximo possível. O problema qual é? O problema é que durante a temporada de premiações é muito mais fácil você querer posicionar a tua premiação como uma prévia do Oscar. Então o Globo de Ouro, ele sempre foi considerado, e aí eu faço um adendo específico, especialmente no Brasil, e na minha visão erroneamente como uma prévia do Oscar. Venceu o Globo de Ouro, então opa, tem chances no Oscar, apesar de que no Globo de Ouro são 80 pessoas, no Oscar mais de 9.000 pessoas. Então é um discurso muito fácil que cola. E por vezes a própria premiação entra numa zona de conforto que quer ser sim prévia do Oscar. E o BAFTA, até o ano passado, o BAFTA estava se encaminhando para ser a prévia britânica do Oscar. Os mesmos vencedores nas categorias técnicas, muda melhor filme porque a metodologia de seleção é diferente, na academia método preferencial, no BAFTA é método tradicional. Mas assim, ó, na renovação que o BAFTA fez, eu acho que é uma renovação importante, que, por exemplo, a lista de nomeados do BAFTA é selecionada da mesma forma que o Spirit Awards faz, que é por um júri, só que mesmo assim, eu acho que o BAFTA ele quer passar uma visão de renovação, pegando até o que a diretora do BAFTA falou em uma matéria recente. Eles querem transmitir essa visão de que todas aquelas polêmicas ficaram para trás, de que agora a premiação ela está reconhecendo está reconhecendo filme independente, reconhecendo mais filmes britânicos, que essa era a crítica, né? Poxa, o BAFTA é uma premiação britânica que não reconhece cinema britânico, que quer reconhecer os filmes que estão dos Estados Unidos, traz 2 ou 3 britânicos e coloca ali no meio na lista. Só que o discurso ele é muito bonito e a lista ela é muito boa, concordo totalmente contigo. Agora, quando a gente vê na prática, se o BAFTA ouvisse os seus próprios membros, aí a gente olha para a lista de melhor filme do BAFTA, seria aquilo, sabe? Seria Sete de Chicago, os filmes de destaque mesmo, Nomadland, Promising Young Woman, Bela Vingança. Então, o discurso é legal, o método utilizado para o resultado final é legal, é muito bom, inclusive, eu gostei muito da lista do BAFTA. Agora, a transformação, pega a lista de vencedores do BAFTA, exatamente a lista de vencedores do Oscar ou de todas as premiações da crítica. A única diferença é que na categoria de elenco, aí venceu Rocks, que é um filme muito bonito. Mas eu acho que o BAFTA ele tem que cuidar mais com o seu processo de seleção e com o júri. E aí eles fizeram toda uma reforma especial para dar mais visibilidade para os filmes independentes, para os filmes britânicos. Só que, curiosamente, no livro de regras do BAFTA, e eu até falei sobre isso numa live, curiosamente, todo esse processo de reforma do BAFTA, você pensa, foi feito com todos os membros. Não, foi feito apenas com quem faz parte do júri. Ou seja, quem não passou por essas aulas para consideração de filmes menores, filmes independentes, sem campanha, filmes britânicos, vai continuar votando e vai continuar observando o BAFTA como uma mera prévia do Oscar. E o resultado, de fato, está aí. O BAFTA selecionou, tirando, como eu falei, uma categoria, todos os vencedores tradicionais que a gente está vendo até agora, sem surpresa alguma. Então tem essa questão da renovação, que é importante, de trazer para consideração outros filmes. Eu acho que o foco deles é de buscar uma nova identidade.
é de sim se desvincular da visão de que o BAFTA é apenas mais uma prévia do Oscar e fortalecer o BAFTA, que, poxa, é uma baita premiação super relevante, mas precisa, não é que nem a diretora do BAFTA falou que a partir de agora está tudo bem. Não, eles estão votando ainda. Os membros, quando votam com a cabeça de prévia. Esse que é o problema. Pelo menos para mim teve esse descompasso entre a lista de indicadas e de vencedores. Para mim foi particularmente frustrante, porque eu fiquei bem entusiasmado ali com aquela lista de indicados, e no fim acabou sendo mais ou menos, né, tudo igual. Por exemplo, eu gosto muito da Frances McDormand em Nomadland, eu acho ela fantástica, mas em uma categoria que tinha 4 atrizes negras concorrendo, né, de filmes mais diversos possíveis, exatamente. O BAFTA nunca premiou uma atriz negra em toda a sua história na categoria principal, né? E mesmo no ano que tem 4 atrizes negras concorrendo, eles conseguiram votar na mesma de sempre na atriz branca, né? Não que a Frances não tenha méritos, eu acho que ela tem. Claro. E qual foi na época de divulgação da lista do BAFTA? Só pegar a notícia aí. A diretora do BAFTA falando, olha, nossa categoria de melhor atriz, é a melhor categoria de melhor atriz que nós criamos na história, está respondendo às críticas da temporada anterior. Tá, e quem venceu? Então, uma coisa é o discurso. O discurso é belíssimo, o objetivo é muito nobre, a outra coisa é a prática. O que eu estou falando com isso? Que não adianta apenas você querer transformar a premiação de uma forma forçada com o júri. Tem que fazer um trabalho de conscientização também. A academia ela está fazendo esse trabalho quando ela abre a sua plataforma de streaming durante o ano inteiro, fica aberto o ano inteiro para adição de filmes e ela tenta trazer e dar visibilidade para filmes independentes ao longo da temporada. Tipo, não deixa para assistir os filmes do Oscar, mesmo para quem trabalha com cinema, que pode parecer estranho, não deixa para assistir os filmes do Oscar assim nos 2 meses finais. Assista durante o ano inteiro. É muito simples. Gosta de cinema? Assista filmes o ano inteiro. Mesmo assim, é um problema. Acaba sendo um problema, porque chega no final, na reta final, as pessoas assistem os grandes diretores, as grandes atrizes, os grandes atores, fica com menos espaço para reconhecimento de um filme independente que talvez tenha muita qualidade, mas e aí? Aí o desafio é fazer com que o membro dê play. Exatamente. Toda essa mudança, enfim, do BAFTA se deu por causa dessa questão de representatividade, né, etc. Eu acho que eles pegaram um atalho, né, eles quiseram ter um resultado a curto prazo, enquanto o Oscar, por exemplo, está a médio a longo prazo que a gente vai começar a ver. Eu acho que a gente já está vendo em algumas categorias, em algumas indicações, mas eu acho que ainda vai demorar um pouco para ter, digamos, num nível desse sistema do BAFTA. Para ti, qual é o modelo que mais vai surtir efeito? Tu acha que é o do Oscar? É o do BAFTA, né? E qual é esse papel da premiação também de refletir essa questão de representatividade, né? Porque eu sempre digo assim, as pessoas comentam, o Oscar foi racista, né? Mas às vezes as pessoas têm um pouco a ideia que o Oscar é um júri de 5, 6 pessoas que se senta perto de uma mesa. Exatamente. E é um reflexo de uma indústria, né? São milhares de pessoas votando em todos os cantos do mundo. Então, para ti, Dali, qual é o melhor sistema? Do Oscar, do BAFTA ou um meio termo? Eu acho que o sistema que a academia criou para o Oscar, esse plano a longo prazo, é um sistema assim, que vai dar resultado, sim. Vai dar resultado, não é agora, não é a curto prazo. Se bem que nós já temos mudanças, grandes mudanças, mas é algo pensado para o futuro, para criar um ambiente melhor também, para reconhecimento e com todas aquelas iniciativas de diversidade que a academia colocou para o Oscar. Então eu vejo que no caso do Oscar, a academia está preocupada, primeiro, com a adição de pessoas de fora dos Estados Unidos, não apenas ou circuito Estados Unidos, Reino Unido. Então, muitos novos membros internacionais, estrangeiros. Outra coisa que a academia está preocupada, que era uma discrepância histórica. Pega na década de 90, quantos homens e quantas mulheres eram adicionados à academia, ela não vai nunca abrir esse número, porque é vergonhoso. É vergonhoso o que acontecia no Oscar. Quem era adicionado, geralmente o perfil de adição de um novo membro do Oscar na década de 90 para trás, homem, branco, acima de 60 anos, rico, cidade de Los Angeles. Esse era o perfil. E isso acaba sendo uma vergonha, por isso que a academia, hoje, ela publica a lista dos novos membros e ela publica assim, nessa última temporada, 51% dos novos membros, mulheres de fora dos Estados Unidos e tal. Ótimo. Show de bola. Tá aí, mas para a gente ter uma ideia de quem faz parte da academia, desses 9.300 membros, a gente vai ter algum dado? Não. Mas no futuro, quando ficar algo mais
mais harmônico, que não tem uma discrepância muito forte, até mesmo para divulgação, sabe? Se você anunciar hoje que a academia tem 80% de membros homens, 20% de mulheres, seria um impacto muito forte. Então, eles estão trabalhando para amenizar isso e também para que eles estão fazendo um trabalho interessante de conscientização ao longo da temporada. Essa questão da diversidade, o chamado Academy Aperture, que é esse projeto no geral. Então, eu noto essa preocupação com o futuro. E no BAFTA, o que eu vejo é um ótimo discurso, um ótimo objetivo, um objetivo muito nobre, mas foi uma pressa para mudar tudo de uma temporada para outra que não ficou legal. E aí não ficou legal, como eu te falei. Pega o livro de regras do BAFTA, qual foi? Eles falaram assim: estamos fazendo um programa para conscientização. Só que não é um programa para conscientização de todos os votantes, isso que eu acho absurdo. É um programa para conscientização do júri. Quem faz parte do júri do BAFTA, na fase 1, 12 pessoas, 15 pessoas, dependendo da categoria. Por que não fazer esse mesmo programa, então, que eles enchem peito para falar, olha aqui esse programa de conscientização, por que não fazer com todos os votantes? Qual é o problema disso? Então, eu vejo que a academia está um passo à frente. A adição de membros estrangeiros que o BAFTA não faz, transparência com os números de quem está sendo adicionado que o BAFTA não faz, eles prometem que vão fazer isso a partir dessa temporada. Então, tem coisas assim no que o BAFTA, para tentar diminuir tentar evitar também algum tipo de polêmica maior, o backlash, chamado como eles falam, para evitar o backlash, eles optaram por essa seleção do júri, que não daria problemas, que daria uma ótima lista. Aí chega no caso da diretora falar da categoria de melhor atriz, e quem vence melhor atriz é a Frances, que é uma escolha tradicional que o BAFTA faria normalmente. Aí esse exemplo é o exemplo perfeito. No Oscar, nesse período agora que ele está, dessas mudanças, das mudanças a médio e a longo prazo, tu me confirma se essa sensação está correta ou não. Que a gente ainda está numa espécie de limbo, digamos assim. O que eu quero dizer com isso, né? A gente teve num ano Moonlight vencendo, que é um filme, né, super, né, diverso e representativo. 2 anos depois a gente tem o Green Book. Ano passado a gente teve Parasita e agora eu tenho medo que, sei lá, um 7 de Chicago da vida pode roubar o Oscar de Nomadland. Tu acha que está tendo ainda esse duelo, digamos assim, agora, nessa renovação entre a ala mais conservadora desse homem branco acima de 60 anos e essa ala mais atualizada, digamos assim? Sim, acredito que a gente está nessa fase exatamente, a gente está nessa fase e agora a tendência é que essa ala mais conservadora da academia, que era muito influente até 2 anos atrás em filme internacional, os caras que adoravam essa ala conservadora de Los Angeles, que comandava todo esse processo de seleção de filme internacional, que perderam força nessa temporada por conta da pandemia, mas a gente está exatamente nesse período e a questão é que o processo de seleção para melhor filme, ele oferece esse tipo de possibilidade de surpresa, de um Green Book vencer, de um 7 de Chicago, quem sabe ameaçar a vitória de Nomadland também. E eu acho que para o futuro vai ser diferente. Uma outra coisa, tá? Que a gente fala historicamente que os sindicatos preveem o Oscar. Dependendo assim, do tipo de renovação proposta pelos sindicatos, isso também pode ficar para trás. A gente pode passar definitivamente desse período. Se o sindicato dos diretores, por exemplo, a adição de novos membros dos sindicatos diretores, DGA, 95% de membros dos Estados Unidos. Mesma coisa com o PGA, Producers Guild, membros dos Estados Unidos. E o que está acontecendo agora na academia? Muitos membros de fora. A maior parte das novas adições, membros de fora dos Estados Unidos. Então, são vozes que não são ouvidas tradicionalmente nos sindicatos. E que o Oscar pode dar chance, isso, o que eu quero dizer com isso? Que no futuro, talvez por trazer vozes do mundo inteiro e vozes que não eram ouvidas durante a temporada de premiações, no futuro, talvez o Oscar consiga criar essa própria identidade e se desvincular dessas prévias, sindicatos, até mesmo a gente fala das premiações da crítica, no geral, mas as premiações da crítica, se você pega, por exemplo, assim, ó, vou falar a associação que eu faço parte, que é Critics' Choice Association. Olha, tem 2% de membros de fora dos Estados Unidos, assim, de nacionalidades que não sejam nacionalidade estadunidense. Então, o que acaba refletindo isso? Acaba refletindo que existe um tipo de filme que acaba
moldando os interesses que o público-alvo também se interessa mais, toda a questão de campanha, estratégia, visibilidade, é muito mais fácil você promover um filme em Los Angeles e Nova York, e me agrada muito essa questão de novos membros de fora dos Estados Unidos, porque quando você faz isso, você está no futuro tirando o peso de uma campanha em Los Angeles, em Nova York, sabe por quê? Porque vai ter muita gente no Brasil, porque vai ter muita gente no México, muita gente em Londres, claro, em Paris, no Japão, na China. Isso vai fazer a diferença, mas não é para curto prazo. É um pensamento a longo prazo para a renovação, sabe? Para a renovação dessa diminuição da força do que a gente chama da ala de Los Angeles, essa ala mais conservadora de Los Angeles, conservadora no modo de entender o cinema, né? Foi interessante tu falar nessa questão da relação dos prêmios prévios, né? O sistema de votação do Oscar também, a relação entre essas duas coisas, porque já engata a pergunta que eu ia fazer agora, né? A gente tem visto nos últimos anos esse fenômeno de o Oscar virar o jogo de última hora na categoria de melhor filme, né? Moonlight, Roma, Parasita, Forma da Água, né? Isso está atribuído ao sistema de votação, que é diferente mesmo, ou tu acha que isso também tem um certo fenômeno de que o Oscar se enjoa desse vencedor da temporada e resolve premiar o outro? O que acontece quando a gente vê situações assim? Eu não tenho dúvida alguma de que se o Oscar da temporada passada, 1917, contra Parasita, tivesse ocorrido no final da década de 2000, o vencedor seria 1917. Existiria o alinhamento com o sindicato. Como eu falei, é uma questão complexa, porque aí o sindicato não está se renovando, pessoas dos Estados Unidos e do Reino Unido, e a academia está ouvindo novas vozes. A academia está ouvindo, e a torcida de Parasita nos Estados Unidos existia, mas fora dos Estados Unidos, a torcida para ver o Bong Joon-ho vencendo o Oscar de direção, vencendo o Oscar principal também com o filme, que Parasita não ficasse apenas aquele filme que vence melhor filme internacional, vamos bater palma, agora o melhor filme vai ser o nosso tradicional aqui, vamos de 1917. Então é uma mudança que está em várias frentes, sabe? Questão do sistema de votação para melhor filme, claro, o método preferencial, mas aí o PGA tem o mesmo método preferencial e te deu um outro vencedor. Então essa possibilidade das novas vozes serem ouvidas, como eu falo, que faz a diferença e que pode tornar o Oscar ainda mais imprevisível. Novos membros, mudança, esse programa, que é um programa forte, que não é um programa com objetivos a curto prazo, de resultados imediatos, mas que nós já sentimos a mudança de fato na lista. Dali, a gente está chegando agora no fim da nossa conversa, temos só mais duas perguntinhas. E o Brasil, né? Todo mundo fala quando que o Brasil vai ter Oscar, etc. Esse ano teve o caso do Babenco, que eu particularmente achei uma escolha errada, né? Tu acha que esse fato do Brasil não ganhar o Oscar começa aqui mesmo no Brasil, com a comissão, que não tem necessariamente esse olhar específico do que representa a categoria de filme internacional? E para ti, assim, nos últimos anos, qual que tu acha que foi o filme brasileiro que mais chegou perto de conseguir uma indicação? Para mim é complicado falar desse assunto e eu fico até triste de falar, já estou triste de falar nesse assunto porque eu já, como membro da Academia Brasileira de Cinema, eu já enviei para o pessoal da direção algum tipo de proposta de reforma e vou falar assim, existia um medo político de que a partir do ano de 2021, na verdade, acabasse o acordo de cooperação que existia do antigo Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura, com a Academia Brasileira de Cinema. Então existia o medo de que o governo Bolsonaro, a partir de 2021, fosse fazer a sua própria comissão e selecionar. Bom, no ano passado, a Academia dos Estados Unidos reconheceu que a Academia Brasileira de Cinema é a entidade que faz a seleção do filme brasileiro para o Oscar. Ponto. Eu acho que a partir disso, agora é a hora de profissionalizar a seleção. E existia vários casos, tanto casos da Academia Brasileira de Cinema, quanto casos do antigo Ministério da Cultura, em que a seleção era composta por profissionais da área, profissionais do meio, mas não era feita de forma profissional. Então, o caso de Babenco, eu fiquei muito chateado, Matheus, porque eu estava acompanhando dos bastidores, assim, primeiro que começa errado, a questão das preferências invertidas. Por exemplo,
Se você era produtor de um filme brasileiro, quisesse fazer a inscrição, colocar o seu filme para consideração da Academia Brasileira de Cinema, você tinha um mês, tá? Você tinha 30 dias para preencher uma ficha e enviar o teu filme. 30 dias. Sabe qual foi o tempo de discussão da Academia Brasileira de Cinema do filme indicado para o Oscar? Qual foi o período de discussão? 3 dias. Sendo que desses 3 dias, não foram 3 dias de discussão, não. A inscrição acabou no sábado, domingo, segunda, terça-feira foi feita a reunião no Zoom de 1 hora. Isso é uma comissão profissional? Não é. Para mim, assim, ó, é tudo menos uma comissão profissional. Por isso que eu falo que quem faz parte da comissão são pessoas engajadas com o cinema brasileiro, que eu acho que querem o melhor para o cinema brasileiro, mas não é feito de um planejamento. A gente tem que olhar para resultados que estão dando certo. Como é feita a comissão na Alemanha, pega aqui os vizinhos, como é que é feita a comissão na Colômbia, no Chile, e você vai ver que não é um processo de um dia, é um processo que dura um tempo para você conversar com produtores, para você ver a possibilidade de levar o teu filme para os Estados Unidos com uma distribuidora, sabe? Então isso faz a diferença, e eu estou ficando cansado de fazer esse apelo para o presidente Jorge Peregrino para que faça mudanças na metodologia. Uma reunião não vai não vai definir tudo. A amizade ainda fala muito alto, a amizade nos bastidores. Então, assim, ó, chegou a hora de mudança. Chegou a hora de mudança. Agora não existe mais esse medo do governo pegar de volta e fazer a sua comissão. É a Academia Brasileira, hora de profissionalizar a comissão. E para te responder a tua pergunta, aí é um outro caso que eu fico chateado também. O filme que eu vi com uma repercussão enorme foi Aquários. Assim, ó, e eu tava pesquisando na biblioteca da academia no dia que saiu a seleção do filme brasileiro para o Oscar, para representar o Oscar, que foi Pequeno Segredo. E aí uma pessoa me perguntou assim, por que Aquários não foi? E aí tinha que explicar toda aquela história, toda aquela coisa. Fica chato, e é um filme que eu tenho certeza que conseguiria ser posicionado para pré-lista, que seja, já faz muito tempo que o Brasil nenhuma menção na pré-lista tem. Por um país com um cinema tão bonito, tão rico, sabe? Essa falta de indicação do Oscar, infelizmente, eu vejo sendo usada da seguinte forma. A pessoa que não tem o costume de assistir um filme nacional, ela pega a lista, peraí, a última indicação no Brasil foi na década de 90, então nem vou dar bola para o cinema brasileiro porque só está sendo feita porcaria. Esse é um discurso pronto que, infelizmente, eu vejo que é muito difundido, muito difundido. Eu fico muito triste cada vez que eu ouço isso, sabe? Da mesma forma, eu acho que o Brasil tem tantos profissionais competentes e pode fazer uma seleção profissional que eu torço para que quem cobre cinema, a partir de agora, quem trabalha com cinema de jornalismo, pressione a Academia Brasileira de Cinema, porque ela não está fazendo um favor, ela tem uma obrigação de fazer uma seleção profissional e é isso que a gente quer, né? É isso que eu quero. Eu gostaria muito de ver meu país indicado para o Oscar com uma boa visibilidade, mas falta tipo um feeling básico assim de não, vamos organizar uma comissão legal, passos. Por exemplo, só para fechar, para não me alongar muito, desculpa por ter me alongado, mas só para fechar, a gente teve 19 filmes brasileiros na pré-lista, tá? Como eu falei, o prazo de discussão foi um prazo de 3 dias. Você acha que aquela comissão discutiu sobre os 19 filmes ou eles discutiram sobre 3 filmes no máximo? 3 filmes. Então, por que não fazer uma pré-lista com uma discussão que envolva a comunidade de cinema do Brasil durante a temporada em um mês, como é feita no Chile, que é uma comissão composta por crítico de cinema, por produtor, por profissionais do meio, diretores, roteiristas, sabe? O Brasil tem muito que aprender com os vizinhos também. Enquanto a gente seguir nesse modelo de reunião de 1 hora no Zoom, ou uma reunião presencial de 1 hora em São Paulo, Rio de Janeiro, não vai dar certo. A gente vai enviar chutes. E aí a torcida é que um desses chutes acerte o gol. Mas um chute sem rumo. Eu tenho essa mesma impressão, que começa num problema de origem mesmo, né? É uma bagunça. Eu acho assim, ó, que é uma bagunça e, infelizmente, eu vejo que quem tem condições para mudar entrou numa zona de conforto que não quer mudar. E eu fico triste com isso. Fico muito triste com isso. Mas é legal tu fazer essa convocação, assim, porque eu acho que, enfim, hoje em dia com redes sociais, com imprensa, né? Eu acho que também existe esse papel de a gente se mobilizar para conseguir fazer essa mudança. Exato. Até ou tentar ser uma dessas pessoas. Até assim, para questionar. Peraí, como é que é a metodologia? Como é que é a metodologia de seleção? Tem coisas assim, até mesmo na seleção de quem faz parte da metodologia,
quem faz parte da seleção, que se você não questiona, opa, daqui a pouco abre a porta para que um amigo de um produtor de um filme brasileiro que está ali possa direcionar alguns nomes para selecionar aquele filme, sabe? Então, isso tudo tem que ser questionado. Deveria ser uma comissão, assim, ó, com transparência total sobre escolha de nomes, processo de votação, quem controla, e nós não temos isso. Torço para que mude em 2021. Dali, por fim, o Oscar como uma premiação, como um programa de TV, né? Nos últimos anos, a gente tem visto que já não temos mais apresentadores, eu acho que faz 3 anos, se não me engano, né? Estamos nas eras das redes sociais. Esse ano, o Oscar e todas as premiações tiveram que se reinventar para conseguir acontecer, né? Vai se transformar isso nos próximos anos, tu acha? A gente vê, às vezes, números despencando de audiência, o Oscar tentando, ano passado, milhares de números musicais para tentar conseguir angariar um público maior, né? Isso vai mudar? As pessoas que realmente assistem o Oscar são pessoas que gostam de cinema? Ou são aquelas que estão ali zapeando na TV e vão botar no Oscar porque o Eminem está cantando? Então, como é que está essa coisa do conceito do Oscar como um programa de TV? Eu acredito que os produtores, eles já tentaram direcionar a premiação recentemente para quem ama cinema, eles já tentaram direcionar a premiação para o público casual que curte ir no cinema, sei lá, com um grande blockbuster, e eles nunca não conseguiram se encontrar ainda. E aí tem um caso que eu acho que assim, ó, a gente pega os números de audiência do Oscar, e os números estão em uma queda, e esse ano vai ter uma queda fortíssima também. O Critics' Choice e o Globo de Ouro caíram 60%, o SAG caiu 50% quando comparado aos números de 2020. Esse ano vai ter uma queda muito grande. Mas eles estão tentando organizar uma forma de você chamar o público casual e de que o público casual fique na cerimônia, porque o que é muito fácil você fazer hoje? É fazer qualquer outra tarefa, ver uma série, ver um filme, tá com o celular na mão, opa, abriu o Twitter, venceu, tal pessoa venceu, beleza, tá aqui o vídeo do discurso, pronto. A academia quer trazer o prazer de você acompanhar a premiação durante as 3 horas. Então, nessa temporada, eles criaram 2 programas, um pré-show e um pós-show, para tentar desde cedo conseguir o engajamento do público. E eu acho que assim, ó, falta, no entanto, olhar para as redes sociais. O contrato do Oscar, ele ainda é muito fechado no modelo tradicional de televisão, sabe? Muito fechado de que a pessoa vai parar, vai ficar assistindo a televisão e vai só ficar comentando, só ficar assistindo o Oscar e no Twitter comentando sobre os vencedores, quando não é isso. Quem é cinéfilo vai fazer isso. Quem curte a premiação, quem gosta da premiação, vai assistir a premiação numa boa e vai comentar com os amigos, em grupo, etc. Eu acho que falta a academia ter esse feeling. E isso diz muito sobre o contrato de televisão que eles têm nos Estados Unidos. Sabe, que é um contrato muito fechado, com possibilidade de explorar Instagram, de explorar Twitter, de explorar Facebook, até mesmo para integrar a transmissão. Então é muito mais fácil, como eu falei, você fazer outra coisa e, opa, 10 segundos depois está aqui o vencedor, já descobri quem é o vencedor. E o meu medo é que o tombo de audiência nessa temporada seja tão grande, mas tão grande, que eles vão acabar ressuscitando a ideia de melhor filme popular. Que a ideia de melhor filme popular, ela vem como uma tentativa de salvação, assim, tipo, vamos indicar blockbusters, que aí quem gosta de blockbuster automaticamente vai ligar a televisão para descobrir qual foi o melhor filme popular. Só que é uma ideia tão problemática na questão de conceito, que acabaria diminuindo o próprio prestígio do prêmio principal, sabe, que é um medo que eu tenho, e que quando eles tentaram acabar aquela discussão, que a ex-presidente Cheryl Bonaisak, ela começou a discussão, quando a academia tenta jogar panos em cima desse prêmio de Oscar de melhor filme popular, fica assim, ó, tá, estamos acabando por aqui, mas não é o ponto final. Se a gente quiser, é uma carta que a gente pode usar no futuro ainda. E esse é o meu medo, que o tombo de audiência nessa temporada seja tão grande que eles precisem de uma novidade para chamar o público, até por pressão da televisão, porque os contratos, a gente está falando aqui, ó, tudo bem, agora a gente está falando de audiência, mas os contratos envolvidos são contratos enormes, de patrocínio, de visibilidade, contratos internacionais. Então é de interesse de todo mundo de manter o Oscar com uma boa audiência, claro, mas de manter uma boa visibilidade. Meu medo é que essa mudança venha com o melhor filme popular ou algum outro absurdo que eles pensem nessa temporada. Vamos ver.
É o meu medo também, tomara que não aconteça. Dali, antes da gente se despedir, eu vou querer ter contigo um momento Marília Gabriela, onde eu vou te dar alguns shots assim, de perguntas para tu me responder na lata, tá bem? Tá bom, tá bom. Vamos lá. Ator que ganha Oscar tem azar na carreira depois? É só sim ou não, eu posso complementar. Rapidamente, rápido. Tem se tem um empresário ruim junto. O Oscar ainda tem resistência com os blockbusters? Tem. Cinebiografias e filmes de holocausto ainda são a fórmula para ganhar prêmio de interpretação? Diminuíram um pouquinho na última temporada, mas é ainda muito utilizado pela indústria. A Meryl Streep tem mais indicações ao Oscar do que merecia? Não. Faz sentido um filme ter indicação a melhor direção e não a melhor filme? Não faz sentido. Moonlight mereceu mais o Oscar do que La La Land? Sim. Olha que essa resposta pode comprar briga por aí, hein? Um ator ou uma atriz que já deveria ter Oscar? Um ator que deveria... Por atuação ou no geral, assim? Atuação. Eu acredito... Vou começar pela atriz. Eu gosto muito da Amy Adams. Uhum. Eu gosto muito da Amy Adams. Então acho que quando chegar o dia da Amy Adams, um dia de grande destaque da Amy Adams, vai ser um tipo o dia Leonardo DiCaprio, assim, um dia de torcida do Leonardo DiCaprio. Acha que teve algum ano que ela já deveria ter vencido? Ela pegou sempre anos complicados, esse que é o problema. Então eu não vou chegar nesse ponto de cravar a vitória, mas eu acho que ela é uma futura vencedora do Oscar, assim. Tá Vai bem. ser muito legal ver. Tá bem. E vou te falar que eu gosto muito do Clint, eu gosto muito do Clint. E eu acho que ele merecia um Oscar ele merecia uma lembrança por Gran Torino, na minha visão, e por Unforgiven também ele merecia. Assim, aí ele merecia, para mim ele merecia a vitória por Unforgiven, mas eu vou citar esses dois nomes. E um ator e uma atriz que não mereciam ter Oscar? Complicado. Eu vou te falar assim, ó, que no caso, tem prêmios que a academia dá, que ela não dá para o melhor daquela temporada, mas ela dá prêmios pelo conjunto da carreira. Então, tipo, se você pega o ano que o Jack Palance venceu melhor ator coadjuvante por City Slickers, só me faltou o título do filme no Brasil, mas é um filme que nunca seria indicado na história da academia, nunca seria indicado. Eles acharam um meio para premiar o Jack Palance ali. Então, destoa bastante, sabe? É da própria academia. É um prêmio que ficou um prêmio pela carreira mesmo, que eu acho muito legal você entrar e, opa, Jack Palance tem um Oscar. Merecido pelo conjunto da carreira, mas não por aquela temporada. Não por conta daquele filme City Slickers. E atriz eu teria que voltar para a década de 30, que eu acho que ocorrem os maiores absurdos do Oscar, quando as atrizes elas veem aquele prêmio que estava recém sendo criado como uma ponte para a carreira para conseguir contratos melhores. Então eu vou citar uma historinha legal até. O prêmio da Mary Pickford, que a Mary Pickford, ela diz que o Oscar para ela, aquele prêmio que recém tinha sido criado, seria muito importante porque daria confiança na carreira. Você pega a Mary Pickford, a atuação dela, compara com todas as outras atrizes nomeadas, existe uma diferença de nível, de confiança, de própria qualidade de filme que é tão grande, mas tão grande que aí fica um registro negativo. Então eu vou citar a Mary Pickford nesse caso também, assim, ó, pela carreira merece, mas pelo contexto daquela temporada foi um Oscar arranjado. E por último, qual foi a maior surpresa que tu já teve em vida acompanhando o Oscar? Seja por indicação, por vitória, qual foi aquele momento que tu não acreditou? O momento que eu não acreditei, eu vou ter que citar Parasita no passado. Eu vou ter que citar Parasita, mas assim, nem por não acreditar, mas é um momento que eu imaginava que poderia acontecer, só que aí vem toda aquela coisa da academia, do histórico da academia, que parece que te joga contra e fala, não, isso não vai acontecer por conta da história da academia. E aí quando tem aquela pausa, Parasite, ali, quando a Jane Fonda faz aquela pausa, é uma pausa simbólica. E torço para que a gente tenha um pós-Parasita, agora que a academia continue com as premiações pós-Parasita,
de uma forma coerente que Parasita não vire apenas aquela pequena nota de rodapé, sabe? Opa, naquela temporada, por conta do contexto, Parasita venceu. Torço que não, torço que a gente veja isso sendo repetido no futuro. Tomara que a gente não tenha 7 de Chicago esse ano, hein? Para nos dar Ah, esse nem gosto, me né? fala, nem me fala, nem me fala. Dali, quero te agradecer muito o papo. Eu aprendi muito, como eu sempre aprendo contigo acompanhando teus vídeos. Então, super obrigado aí pelo teu tempo. Um prazer falar contigo e espero que a gente se veja em outras oportunidades. Ah, agradeço muito aí, Matheus. Gostei muito de trocar uma ideia contigo. Então, agradeço pelo convite, fiquei muito contente. É muito bom falar sobre o que a gente gosta, né? Tá? Cinema, essa questão da temporada de premiações. Então, fiquei muito feliz, de verdade. Valeu. Então tá, valeu.